Boa noite. No encontro de hoje, como vocês já ouviram, William Fuchs vai falar sobre James Joyce. William Fuchs escreveu e publicou no ano passado? Não, 2007. 2007. Histórias de Literatura e Cegueira. Borges, João Cabral e Joyce. Esses três autores são personagens do livro dele. E este livro foi finalista dos prêmios Portugal Telecom e Jabuti em 2008. Então agora com vocês, O Dia que Guardava a Eternidade. James Joyce por William Fuchs. Boa noite. Eu começo pedindo desculpas por tentar não me ater muito ao texto, mas ao mesmo tempo acessar assim, bastante o que eu preparei, por ser um tema um pouco árido e eu tenho um pouco de medo de me perder, e por outro lado por essa vaidade de escritor que sempre quer ficar com as palavras previamente escolhidas, né? Alguém há de se perguntar o que um jovem desses, distanciado por quase um século inteiro e um oceano inteiro desse sujeito tão peculiar e tão complexo que foi James Joyce, teria a dizer sobre a obra dele. A pergunta é pertinente e encontra a resposta fácil se um de seus pressupostos subjacentes for a exigência de informações novas, de afirmações novas, né? O que eu tenho a dizer de novo sobre James Joyce? Nada. Mas antes que vocês se levantem e reivindiquem o dinheiro de volta, cabe ressaltar que essa impossibilidade incontornável já havia sido devidamente avisada. Se aquele dia remoto ao qual faremos alusão, o dia 16 de junho de 1904, guardava em si toda a eternidade, nada de novo pode restar para além de suas limitadas horas. Passado e futuro se condensaram naquele retrato tão minucioso da humanidade, e num panorama extenso como esse, não poderiam faltar jovenzinhos pretensiosos, com vãs esperanças de saber um átimo ou de falar algo interessante sobre a vida, sobre a arte e sobre a literatura. Como Leopold Bloom, Molly Bloom, Stephen Dedalus e tantos outros personagens do autor, em nossa insignificância, vocês e eu somos a um só tempo ninguém e qualquer um. Somos parte, ainda que ínfima, da eternidade, e assim, nos resguardando de qualquer ambição de originalidade, podemos remontar livremente a um tempo passado, ao ano emblemático de 1914, em que James Joyce começou a escrever Ulisses. O poeta T.S. Eliot, numa sentença já clássica e utilizando justamente esse livro para dar o veredito, definiu James Joyce como o homem que matou o século XIX. Não há de ser mera coincidência, se me permitem a platitude histórica, que Eric Hobsbawm tenha estabelecido esse mesmo 1914 como o ano inaugural do curto século XX. Para Hobsbawm, o marco é a guerra, seus leitores vão argumentar. Mas foi exilado em plena guerra que Joyce travou sua batalha tão pessoal, aniquilando alguns dos mais duradouros e consistentes padrões literários. Antes de chegar a esse embate específico, eu quero destacar também um outro marco importante da história da literatura, para começar a entender com um pouco mais de precisão o que exatamente Joyce matou quando matou o século XIX. O marco a que me refiro também data de 1914. Foi nesse ano que veio à tona uma primeira teorização mais séria sobre a prática literária que melhor caracterizava a época, a teoria do romance de George Lukács. Na crista quebradiça de uma era, passados 2 séculos muito profícuos em narrativas absolutas, os séculos dos grandes romances de Tolstói, Goethe, Balzac, Flaubert, Dostoiévski, esse teórico húngaro
se propôs a ambiciosa tarefa de compreender e abarcar em seus escritos a força inédita daquele período. Não quero aqui banalizar os tantos achados dele, mas tomo de empréstimo sua concepção do romance como representação de uma essência rompida, como epopeia de um mundo imperfeito e inacabado, epopeia de um mundo abandonado por Deus. Para Lukács, e Joyce em simultâneo parecia performar as convicções dele, o romance é um gênero em que se ressalta o caráter incompreensível e eternamente inacessível do mundo, em oposição às práticas literárias de um tempo antigo, o tempo dos gregos, em que subsistia a ilusão de totalidade, em que a alma só se dava a aventuras e desconhecia o real tormento da procura e o real perigo da descoberta. Num primeiro momento, como os grandes escritores que eu citei antes atestam, essa forma tão livre e moderna, surgida no século XVII, encantou por suas possibilidades infinitas. Nela, no romance, pareciam caber as mais diversas e mirabolantes trajetórias humanas, os mais extremos dramas da vida. Aos poucos, no entanto, algo dessa profusão foi se esvaindo, as histórias contadas em prosa foram perdendo a naturalidade que antes pareciam emanar, e o gênero se mostrou em seu caráter profundamente problemático. Tornou-se, penso eu, morada preferencial do paradoxo, contendo em seu cerne todas as possibilidades existentes, mas vendo-as inexplicavelmente em suspenso, em xeque, restringidas por algo incerto. Joyce acudiu nesse contexto, disposto a libertar a literatura de seus grilhões antiquados, e são palavras dele essas, a demonstrar que aquilo que se fazia não era retrato algum da realidade, que os romances de até então só respondiam a uma série de modelos pré-fabricados. Nessa obra portentosa que é Ulisses, esse volume imponente de 800 páginas, ele se predispôs a recuperar toda a história da literatura inglesa e comentá-la com ironia, parodiando-a, colocando-a a serviço da novidade. E não se limitou a glosar apenas a literatura inglesa, como denuncia o título com toda clareza. Ulisses estabelece um diálogo franco com a literatura grega. Os épicos de Homero, devendo ser lido, entre tantas outras formas, como uma reescrita da Odisseia adaptada e ajustada aos tempos modernos.